capítulo 17, nós vamos do verso de número 8 ao verso número 16. Êxodo 17, 8 a 16. Em breve nós vamos dar uma paradinha em Êxodo para iniciar Jonas. Então, estamos a primeira parte de Êxodo, nós estamos a concluir. Começaremos uma sequência em Jonas. Depois que terminarmos Jonas, nós voltamos para Êxodo. Êxodo 17. Isso acontecerá no capítulo 19, né? Vamos parar no 18 e continuaremos depois o capítulo 19, porque vai vir a lei do Senhor, cada lei vai ser um sermão. Então nós temos aqui em média só no capítulo 20, 13 sermões. Então vamos dar um tempinho e retornamos para Êxodo. Então vamos ler a última parte do verso do capítulo 17. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel e Refidim. Com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hu subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hu sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Ó Deus, mais uma vez, Senhor, que maravilha está diante de Ti para ouvir a Tua voz. É o que nós pedimos, Senhor, mais uma vez. Que a Tua presença se manifeste através da Tua palavra poderosa, sendo exposta com fidelidade, ó Deus. E como flechas, venham nos atingir, Senhor. Venham a nos atingir, a nos mudar, nos orientar, nos exortar, para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Fala ao Teu povo, Senhor, rompe a surdez, a negligência espiritual, e que o Senhor possa sustentar o Teu povo através da Tua palavra, para a glória do Teu santo nome. Amém. Poder sentar, irmãos. Eu não sei se os irmãos observaram, mas recentemente a revista Forbes, ela estampou em sua capa celebridades da música gospel. A gente pode olhar assim e dizer: uau, que coisa maravilhosa! Nós estamos vendo os ímpios reconhecendo o trabalho dos cristãos. Porém, irmãos, cristãos sendo reconhecidos é muito estranho. É muito estranho. Afinal de contas, meus irmãos, nós estamos lidando com um mundo hostil. Nós estamos lidando com um mundo que é implacável com a fé cristã. Nós estamos lidando com um mundo que é contrário aos nossos valores. O mundo, ele não nos ama. O mundo não nos ama. Aqueles que professam a verdadeira religião nunca serão amados pela impiedade. Nunca serão amados pela impiedade. Por isso que as palavras de Spurgeon, elas são pertinentes. Certa feita ele disse:
Os cristãos não estão em perigo quando são perseguidos. Eles estão em perigo quando são admirados. Isso precisa, irmãos, Israel, no caso, precisava entender algo importante dentro desse tema, importante dentro dessa questão. Como é que o mundo enxerga o povo de Deus? Qual é a realidade presente nesta realidade, nesta vida em que nós vivemos? E aqui então, irmãos, impressionantemente, depois de alguns episódios que denunciaram em sequência o coração murmurador do povo, mais um desafio chega. Agora, como nós vimos, os amalequitas decidem atacar Israel. Os amalequitas decidem promover um confronto com Israel. E pela primeira vez, o Senhor, o povo, na verdade, do Senhor, terá que lidar com inimigos externos. Pela primeira vez, vai ter um confronto externo. Um desafio, irmãos, e tanto. Um desafio e tanto. Porque, observem o enredo, né? Falta de água, problemas com o alimento, as murmurações, outra falta de água. Então, você percebe que o relacionamento entre Israel e o Senhor, apesar de sua providência, tem sido um relacionamento conturbado. E o último episódio foi um episódio de fato complexo dentro daquilo que Israel propôs nas suas queixas, condenar Deus. E depois de tudo isso, depois de todos esses contornos, a essa altura da viagem, eles são atacados por um povo hostil. Porém, irmãos, vamos ver a narrativa, mais uma vez, o deserto é uma grande escola, é uma faculdade divina. Pedagogicamente, cada passo que Israel dá, Deus está instruindo Israel, ensinando Israel como é a vida de fato, como é a dinâmica da vida e como é a complexidade dessa vida e como nós temos que cuidar do nosso coração diante de circunstâncias adversas e complexas. E Deus, mais uma vez, aqui vai ensinar ao povo que esse mundo é hostil, que esse mundo é perverso e está cheio de inimigos prontos para destruir o povo dele. Deus quer mostrar a Israel, a partir de agora, que este mundo tem um exército contra ele, que este mundo tem um exército contra o povo do Senhor. Mas, ao mesmo instante, o objetivo é ensinar ao povo também que os inimigos existem, é uma realidade. Eles são hostis, são levantados para destruir o povo de Deus, mas também o Senhor quer ensinar que dele vem a vitória, porque ele derrotará cada inimigo do seu povo. Não haverá um inimigo do povo de Deus que permanecerá de pé e sairá vitorioso, porque o Senhor destruirá todos. Por isso que do Senhor o povo verá a vitória. E para nós, irmãos, é uma excelente oportunidade para recordarmos uma coisa. Primeiro, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Mas também fica o consolo que do Senhor vem a vitória. Vamos ver isso a partir de agora. Comecemos novamente a leitura do verso número 8. É o verso que introduz esse conflito entre o povo. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim.
Irmãos, o acampamento em Refidim, como nós vimos antes um tribunal, agora rapidamente, abruptamente, Moisés lança a informação de que agora esse campo se tornou um campo de batalha. Repentinamente, o texto está querendo nos mostrar que os amalequitas, eles atacam Israel, eles tentam contra Israel. E como nós vimos, essa é a primeira guerra que está sendo travada rumo à Terra Prometida. Então aqui é o primeiro confronto, a primeira guerra, o primeiro conflito a caminho da Terra Prometida. O texto, ele não entra em detalhes, mas se você fizer uma teologia bíblica no Pentateuco, por exemplo, você vai perceber algumas outras informações. Então, por exemplo, diz o texto que eles atacaram e foi de forma repentina, mas Moisés chega a falar desse episódio em Deuteronômio, no capítulo 25, dizendo ou lembrando ao povo os fatos ocorridos nesse ataque e que ele descreve como sendo o ataque dos amalequitas, um ataque que era destinado aos fracos e indefesos, e Moisés vai lembrar ao povo que isso aconteceu com os retardatários, ou seja, eles vieram maliciosamente por trás do povo, na tentativa de atacar as crianças e as mulheres, que eram, naquele momento, o público mais vulnerável. Então, eles visavam, Moisés vai dizer, que eles visavam as mulheres e as crianças. E numa guerra, Moisés vai mostrar que isso não é uma maneira honrosa de iniciar um conflito. Por isso que no capítulo 25 de Deuteronômio, no verso de número 18, ele chega a dizer o seguinte: eles não temeram a Deus. Eles faziam isso porque eles não temiam a Deus. Essa forma maliciosa, essa forma abrupta, essa forma tão maléfica de atacar o povo mostra que eles não temiam ao Senhor. Moisés, ele não diz, no caso também, quais as razões, as motivações do ataque. Nós não sabemos, alguns acreditam, que uma das possibilidades é que havia no território de Refidim algumas fontes de águas, não no território que Israel estava, mas em outros territórios, e eles se sentiram ameaçados, os amalequitas, diante da população israelita. Então eles decidiram atacar antecipadamente para evitar que Israel adentrasse nesses territórios. Mas são só especulações. Agora, irmãos, nós precisamos lembrar de uma coisa: os amalequitas eram nômades, cuja linhagem tinha sua origem em Esaú, irmão de Jacó. Gênesis 36, 12 vai lembrar disso, que Amaleque, ele vem da linhagem de Esaú. Ou seja, meus irmãos, já havia uma indisposição natural entre eles pela natureza que eles representavam. A linhagem da mulher em Israel versus a linhagem da serpente. Então, meus irmãos, estamos lidando com o mesmo pano de fundo que foi desenvolvido em Gênesis, Êxodo, no Egito. Agora nós estamos vendo novamente Satanás se erguendo contra o povo de Deus. Era uma guerra, irmãos, embora física em primeiro momento, era uma guerra de ordem espiritual. Satanás já frustrado, então imaginem todo o enredo histórico tentando frustrar os planos de Deus para o não nascimento do descendente. Você vê desde Gênesis esse conflito, você adentra em Êxodo com a morte dos primogênitos, e agora você vê a narrativa novamente se desenvolvendo com essa perspectiva de que Satanás
ele vai fazer de tudo para frustrar o nascimento do descendente. E neste caso, irmãos, ele já está frustrado, porque o povo foi liberto e agora ele está determinado a agir por meio dos povos, das nações, para impedir que Israel alcance a terra prometida. E os amalequitas são os instrumentos, ou um dos instrumentos de Satanás. Irmãos, isso nos diz algo sobre aquilo que muitas vezes nós esquecemos. Diz sobre a igreja neste mundo. A igreja guerreando contra o mundo. Estamos longe, irmãos, de ganharmos as manchetes dos jornais e das revistas, porque esses conflitos físicos, eles mostram que nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra, embora salvos. Nós estamos numa guerra porque estamos caminhando em direção à Nova Jerusalém. Contudo, irmãos, Satanás continua a emboscar o povo de Deus, continua a emboscar o povo de Deus para que eles não adentrem, não continuem em direção à terra prometida. Ou seja, irmãos, o que estamos vendo por meio de narrativas históricas, e neste caso mais uma, é que existe uma guerra espiritual por trás desta realidade. Paulo, irmãos, alertou a igreja de Éfeso sobre isso. Paulo instruiu a igreja de Éfeso, uma igreja teologicamente, podemos dizer assim, competente, uma igreja teologicamente capacitada. Mas veja o que Paulo diz no capítulo 6, verso 12, da epístola dele à igreja de Éfeso. Abra comigo aí rapidinho, sem desmarcar Êxodo, que nós vamos voltar para esse texto. Efésios capítulo 6, né? Isso não foi uma piada, viu? Vamos voltar, de fato. Efésios capítulo 6. A gente começa no texto e termina nele. Efésios capítulo 6, verso 12. Veja o que Paulo diz. Note as palavras de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 6, verso de número 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra uma realidade palpável, não é contra a materialidade, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja, Paulo estava dizendo, nós temos uma luta real que ultrapassa a nossa visibilidade física, a nossa instrumentalidade dos sentidos, ultrapassa esses limites. É uma realidade espiritual, é um conflito de uma realidade muito mais profunda. E aí, irmãos, quanto a isso, algumas pessoas elas são confusas, né, com relação a esse tema, guerra espiritual. Há aqueles místicos, né, que fazem trabalhos territoriais para prender o capeta numa esquina, o capeta numa outra esquina, e cada esquina tem um capeta. Amarra, desamarra, e é uma marra para lá, uma marra para cá, o tempo todo, e eles enxergam como se fosse uma guerra simplesmente física. Mas a guerra, Paulo está dizendo, se dá no invisível. O que nós estamos vendo, existe uma realidade por trás. O que os nossos sentidos contemplam e apalpam, existe um conflito por trás. São o que nossos olhos percebem, a nossa percepção simplesmente degusta um conflito cósmico por trás desta realidade. E aí então, irmãos, veja, você não pensa sobre isso. Você não pensa sobre essa realidade.
Você não entende que, se de fato você é um cristão, existe uma milícia maligna disposta contra você? Você não acredita nisso? Você acha que é simplesmente uma questão física? A guerra está sendo travada por toda parte. Não é uma ficção, é fato. O problema, que muitos, talvez seja o seu caso, imaginam esse mundo como um parque de diversões. Tem gente que está vivendo essa vida e diz que é crente, um cristão, e ele está numa realidade como se aqui fosse um parque de diversões, como se aqui fosse um Walt Disney espiritual, e que ele está desfrutando do prazer, ou dos prazeres que esse universo divertidíssimo tem proposto, e que as quedas são só falhas dos brinquedos sem manutenção. E simplesmente só enxergam a vida assim, dentro dessa perspectiva materialista, e que os eventos são soltos, desconexos, e nada mais do que isso. Quando, meus irmãos, aqui, como nós vimos Paulo mostrando isso teologicamente, nós, irmãos, estamos lidando com uma realidade infernal. Nós não estamos nos céus, nós estamos no deserto, peregrinando, e tem uma luta cósmica pronta contra o povo de Deus. Existe uma guerra sendo travada, e nós muitas vezes esquecemos disso. E nós muitas vezes não enxergamos que os nossos pecados não são simples erros, fraquezas, desvios, são seduções de Satanás, querendo nos desviar do destino proposto por Deus para nossas almas. E nós muitas vezes perdemos essa percepção. Todavia, irmãos, essa é uma linguagem bíblica. Depois da queda acabou o paraíso. É deserto, é luta, é guerra espiritual. E outra coisa, nosso inimigo é real. E ele tem os seus aliados prontos, irmãos, para nos atacar, prontos para nos desviar, prontos para nos privar, pecador, da esperança eterna. Entenda isso, irmão. Entenda. Eu peço, entenda. Estamos em guerra. Mas como reagir a isso, irmãos? Como reagir a tudo isso? Né? O que nos compete nessa trajetória, uma vez que fomos salvos? O que é que o Senhor espera da gente? Primeiro, eu tenho que ter a consciência que existe uma guerra, um conflito. Nós não estamos no Walt Disney espiritual. Nós não estamos no paraíso. Nós não estamos vivendo um Éden distorcido. Fomos expulsos do jardim. Lembre-se disso. Nós estamos peregrinando. Então eu tenho que ter essa consciência. Deserto é lugar difícil, que as fontes que aparecem, que o maná que é derramado, é simplesmente a providência momentânea para despertar em nós que existe algo maior. Eu tenho que ter essa consciência. Mas, além disso, o que eu devo fazer? O que o Senhor pede que eu faça diante disso? Veja que Moisés, ele vai orar. Veja o verso de número 9, voltando para o texto. Verso 9, verso 10. Veja o que diz. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas
amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado, e lutou contra os amalequitas, porém Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. É interessante, irmãos, porque a narrativa já coloca o nome de Josué como se fosse assim, vocês sabem de quem se trata, mas o texto ele vai dando informações, né? A narrativa de Êxodo vão explicar com naturalidade a figura de Josué, mas sabemos bem que ele era ajudante do campo de Moisés e comandante que selecionou os melhores homens para guerrear. Então, aqui Josué tem a responsabilidade de separar um comando para confrontar os israelitas ou os amalequitas, que era uma guerra física, humanamente falando, a princípio, era uma guerra de povos, então era uma luta real. Por isso, veja o verso de número 13, veja o que diz o verso número 13, e Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então observem, era uma guerra literal, né? Eu fico pensando se fossem os homens de hoje em dia, né? Se eles enfrentariam isso. Mas naquela época tinha macho ainda. Então eles foram selecionados, armados, e eles foram guerrear, ou seja, nós estamos vendo uma guerra literal, a princípio, os olhos humanos, com um enredo espiritual. Agora, dentro dessa ênfase de conflito espiritual, embora estivessem travando uma guerra física, uma guerra que, óbvio, que precisaria de uma série de coisas, estratégias para se vencer o inimigo. O inimigo acabou de atacar o povo vulnerável, as mulheres, as crianças. Então, eles não faziam coisas abruptamente, tinha uma estratégia, tinha algo, né, a se fazer para que positivamente se conquistasse uma guerra. Então, nós estamos vendo aqui Josué num conflito, ele vence com armas, né? Só que, como se trata de uma guerra além de física, uma guerra espiritual, a vitória não é proveniente de Josué e das armas. Porque o nome Josué, palavra hebraica, né, para Josué, do Senhor vem a salvação. É do Senhor a salvação. Então veja, o capitão do exército que estava na guerra, o nome dele já dizia: do Senhor vem a salvação, do Senhor vem a vitória. Ele sabia disso. E Moisés também. Veja o verso número 11. Observe. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Notemos a imagem. Primeiro, Moisés aqui, ele decide ir para o alto do monte e ele tem uma visão privilegiada do todo o campo, principalmente do campo de batalha. E qual é a única arma dele aqui? A única arma dele é a oração. Lembre-se, Moisés é um idoso, ele poderia estar lá na guerra também, mas Moisés aqui já é um homem idoso. O que é que ele tinha que fazer? Orar, né? Agora, a grande questão que nós perguntamos mas o Moisés estava orando aqui? Será que Moisés de fato estava orando? Como é que a gente sabe que Moisés estava orando? Qual é a ideia aqui? Qual é o princípio? Primeiro, irmãos, perceba que suas ações, elas estão visando uma dependência divina. Ele tem a ideia correta de que eles dependem de Deus para vencer a batalha. Tanto é que ele diz: eu vou pegar o bordão. O bordão é o sinal da presença de Deus, é o sinal do poder de Deus, é o sinal de que Deus faz milagres para com o seu povo. Então ele está ali com um bordão.
ele está ali com o símbolo da promessa divina. E diz o texto que ele está com o bordão erguido. Um apelo, irmãos, para que Deus fizesse algo. Existiam homens armados, mas ele tinha consciência que Deus precisava fazer algo. E outra coisa, irmãos, era costume israelita ficar de pé quando orava, levantar as mãos quando orava, e ao levantar as mãos, oferecer louvores e pedidos a Deus. Por exemplo, quando Deus encerrou no próprio livro de Êxodo a praga de granizo, Moisés disse a Faraó: estenderei as mãos ao Senhor. Capítulo 9, 29. O salmista disse no Salmo 63, verso 4: em teu nome levanto as mãos. Paulo orienta Timóteo no capítulo 1, ou capítulo 2, verso 8 do livro 1 ou da primeira epístola: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar com mãos levantadas, mãos santas. Então, como se nota, irmãos, pela imagem do que está acontecendo, ele ficou de pé com um bordão, orando para que Deus salvasse seu povo. E podemos confirmar isso no próprio verso 16. Veja: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Aí aqui temos um problema. Vamos resolver agora. A nossa tradução, tanto a ARA como a NA, optaram porque o Senhor jurou, mas essa não é uma tradução correta. Inclusive, quem tem a Bíblia de Genebra de estudo vai ver que existe uma sugestão de tradução que literalmente seria apropriada ao texto: as mãos foram levantadas para o trono de Deus. Mas, independente dessa divergência de tradução, o que nós queremos chamar a atenção dos irmãos é para o que Moisés está descrevendo aqui. A confusão, ela existe simplesmente na hora de traduzir. Mas ambos os textos, ambas as versões, elas querem dizer uma única coisa: que os amalequitas, eles levantaram as mãos contra o trono de Deus. Em consequência disso, Deus travou uma guerra contra eles. Deus agiu diante do que eles fizeram, se ergueram contra o povo dele. Deus também se ergueu contra eles. Então, eles estavam lutando contra Deus, eles começaram uma luta contra Deus. Lembre-se, atacar o povo de Deus é atacar o Deus do povo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo a igreja. Irmãos, todo inimigo que se ergue contra o povo de Deus se ergue contra o Deus do povo. Não é uma afronta ao povo, antes de tudo, é uma afronta contra Deus. E aí Moisés está dizendo como eles se ergueram contra o povo, se ergueram contra Deus, e Deus se ergueu contra eles. Então coube a Moisés, irmãos, levantar as suas mãos ao trono de Deus em oração, pedindo uma intervenção divina. Então, esse gesto de Moisés é um gesto total de dependência do seu poder. Ele depende de Deus, ele sabe que somente Deus pode vencer o inimigo. Agora veja que interessante, com mais detalhes da narrativa, irmãos. Moisés, ele estava vendo o campo, imagine, ele estava no alto monte, estava vendo o campo, a guerra sendo travada, e erguia o bordão. Parecia tudo caminhar bem, mas
quando o texto diz, ele declinava os braços, a guerra invertia e os amalequitas pareciam vitoriosos. Ele levantava o bordão, quando ele ia cedendo o braço, os amalequitas avançavam e iam sendo prósperos no conflito. Certo teólogo diz que enquanto o povo de Deus avançava e recuava, Moisés entendeu que o que acontecia lá embaixo no vale dependia daquilo que estava fazendo lá no alto. Se ele estava com o braço erguido, Israel vencia. Declinava o braço, Israel estava a perder. Quando suas mãos estavam erguidas, Israel vencia. Quando suas mãos se abaixavam, os israelitas perdiam. Então, seu sucesso dependia da oração. Primeiro, irmãos, o que o Senhor quer nos mostrar é que a oração dentro desse conflito é um dos meios pelo qual vencemos essa guerra, essas batalhas. O mesmo Paulo, irmãos, volte lá no texto de Efésios. Volte lá novamente. Efésios capítulo 6. Veja o verso 11. Veja o verso de número 11. Efésios capítulo 6, verso de número 11. Observe bem o que Paulo diz na sua escrita. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Você entende bem que Paulo está falando aqui não de armaduras literais, não de armaduras físicas. Tanto é que ele diz para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora veja o verso 18, a parte A. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Oração não pode faltar na armadura. Uma coisa é certa, irmãos. Muitos de nossos fracassos resultam da ausência desse item tão fundamental, oração. Você pode até usar o cinto da verdade, o peitoral da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, mas aprendemos, irmãos, que se não orarmos, estamos vulneráveis. Se não orarmos, é como se fôssemos um saci espiritualmente. Só temos uma perna. E o Senhor, veja, estabeleceu a oração como instrumento para resguardar a nossa alma nos conflitos espirituais. Será que você já abandonou sua vida de oração? Como é que vai sua vida de oração? Sua devoção a Deus, sua oração. Você só ora no domingo? Está aí, meu irmão. Talvez a razão pela qual você só vive cheio de pecado. Talvez seja essa a razão. Você só vive no pecado. Você só vive nas amarras de Satanás. Você só vive sendo atacado e padecendo. Por isso, irmãos, tem gente que é tão fácil ceder à tentação. Então, deixa eu dizer uma coisa. Você pode até lutar como Josué. Você pode ser um espadachim, um ninja. Você pode ter o domínio das artes marciais. Você pode até lutar como Josué, mas não vai vencer se não orar como Moisés.
não vai vencer se não orar como Moisés. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que a minha vitória depende da minha oração. O senhor criou agora uma nova teologia. Talvez, irmãos, precisamos compreender, conhecer mais as Escrituras. Porque repare bem, a resposta, irmãos, é que Deus é a diferença entre a vitória e a derrota. Josué sabia disso e Moisés também. Só que a oração é o meio pelo qual demonstramos confiança no Deus que cremos para que Ele vença as batalhas que nós não venceríamos. Então a vitória, em certo sentido, depende da oração, porque no final das contas, quem ora depende de Deus. Quem ora sabe que depende do Senhor. Hoje em dia fala-se muito em oração, poder da oração. Ai, vamos orar, irmãs, porque a oração move o coração de Deus. Quando eu já vi um herege mandando um áudio para não sei quem aí, dizendo: quando nós oramos, Deus começa a chorar, sentido com as nossas orações. E aí transformaram a oração no meio de manipular Deus. Agora oramos para dizer a Deus, para ludibriar a Deus, para tentar fazer com que Deus se submeta àquilo que queremos. Isso é descrito por aí como o poder da oração. Então, chore, comova o coração de Deus, que Ele vai fazer o que você quer. Pobre coitado. A oração, irmãos, não é um meio para ludibriar a Deus e fazer com que o seu coração seja cativado. É um reconhecimento de dependência absoluta. É dizer: Senhor, a guerra está travada e eu não vou conseguir vencer sem o Senhor. Já imaginou, meu irmão? Se você fosse capaz de derrotar o inimigo sem oração, só com a força do seu braço, só com as suas estratégias, só com a sua espada, quão orgulhoso você seria. Não é assim? O que nós estamos vendo hoje no evangelicalismo brasileiro: pisa na cabeça do diabo, o diabo está derrotado, não é isso? Uns crentes que se exaltam, que se orgulham, como se eles derrotassem Satanás simplesmente pelas suas próprias forças. Que Satanás é um bichinho de pelúcia, que eles fazem o que eles querem com as manobras das mãos deles. Aqui o que está dizendo é: essa guerra é o Senhor quem tem que vencer. Nós não vencemos sem Ele. Por isso que Deus nos leva, irmãos, a nos ajoelhar, para que clamemos ao único que pode nos ajudar. Golias bateu no peito, disse: mande o melhor. Eu quero o melhor, que eu vou acabar com ele. Eu tenho lança, eu tenho escudo, eu tenho uma couraça. Eu sou treinado na arte da guerra. Eu sou alto, forte, minha armadura é intransponível. Soldados de Israel tremendo. Quem é que vai enfrentar esse gigante? Chega o menino. Eu vou. Ele está desafiando o Deus de Israel. Eu vou lá. Tome, Davi, tome a armadura. E Davi, não está fazendo sentido isso aqui. Não, eu não vou usar. Davi chegou para ele e disse: tu vem com paus
pedras, lanças, eu vou em nome do Senhor. Uma pedra derrubou o gigante. Não é a nossa armadura, não é a nossa força, não é o nosso poder, é o poder do Senhor. Por isso, se a igreja quiser vencer, ela tem que orar. Outra coisa importante, irmãos, atente para o que diz o verso 12, voltamos para o texto de novo, eu saio dele quando terminar. Pois não fique dizendo que eu soltei piada, viu? Eu acho que o pessoal da internet fica curioso para saber esses detalhes que só os eleitos sabem. Verso número 12, veja: quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Impressionante, irmãos. Lembre-se, Moisés era um idoso, velhinho, bichinho, cansado de guerra, e difícil permanecer com a mão levantada o tempo todo, na idade dele. E nessa fraqueza, quando ele cedia, o povo ia padecendo. Quando erguia, o povo estava sendo vitorioso. Mas Deus era o seu capitão na luta, irmãos. E Moisés recebeu uma ajuda. Que maravilha. Porque a ajuda de Arão e Ur nos ensina a nossa necessidade de orar com os outros. Ao ajudarem Moisés, irmãos, trazem uma imagem de uma oração comunitária. Eles somaram a Moisés nesse intuito. Eles viram que Moisés estava, devido ao seu cansaço, à sua idade, eles foram ali, e essa é uma imagem de dois homens se unindo ao profeta para ali assistir o profeta naquele momento, para sustentar o profeta, para que o povo de Deus prevalecesse. É interessante, irmãos, porque esse é um modelo bíblico. Foi assim na igreja durante séculos. No livro de Atos, os primeiros cristãos oravam no cenáculo, reunidos como igreja no cenáculo para receber o Espírito. Atos capítulo 2. Oravam como povo de Deus nos templos e nas casas. Então eles se reuniam em grupos, nas casas também. Os apóstolos, Atos 6, dedicavam-se à oração. Em todos os casos, principalmente no livro de Atos, eles oravam tanto em comunidade como de forma particular. Quando estavam sob ataque, se reuniam em oração. Sempre que começava uma perseguição, a igreja se reunia e orava. Um exemplo disso é Pedro. Ele foi resgatado no meio da noite, e quando recebeu a sua liberdade, disse em Atos capítulo 12, verso 11: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Imediatamente ele foi à procura de seus amigos, e o que ele viu? Eles estavam numa vigília de oração pelo apóstolo. Nós oramos, irmãos, antes, durante os cultos, mas como igreja, como modelo da igreja primitiva, como igreja oramos durante a semana também. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu pergunto,
Cadê você? Os puritanos diziam que o dia de oração na semana é um oásis. Cadê você? Por que você só veio para o clube do livro das mulheres e não vem na oração de terça-feira? Por que você só vem para o clube do livro dos homens na quarta, mas não vem orar com a igreja na terça? Por quê? Aí está Moisés lá, cansado. Chega os homens lá para ajudar. Sabe o que eu fiquei pensando? Já pensou, irmão, se os líderes desta igreja dependessem da oração de alguns aqui durante a semana? A igreja já teria padecido. A igreja já teria padecido. Mas, irmãos, nada fortalece nossa vida comunitária de oração como orar por e com os outros, irmãos. Esse é um meio que Deus institui para também lutarmos contra o maligno. A igreja atacada, ela orava, perseguida, orava, tinha propósitos eternos, orava, junta orava. E a igreja de Parque Dourado precisa entender que ela deve estar unida em oração. Nós nos unimos, irmãos, para falar uns dos outros. Nós nos unimos para fofocar da vida dos outros. Nós nos unimos para comer, encher a barriga, nos divertir, nos alegrar. O Senhor nos ordena também estarmos juntos para orar. Se a igreja quer prevalecer, ela tem que estar junta, orando. Vou esperar você terça-feira que vem. Por fim, irmãos, encerrando, veja o que diz o verso 14 novamente, até o verso de número 16. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso para a memória no livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Irmãos, o que nós temos aqui é esse princípio, que nós já vimos. O altar que Moisés constrói era para honrar a Deus, porque Israel venceu a batalha, mas foi Deus que fez com que Israel vencesse a batalha. Então, pela graça de Deus, Israel saiu vitorioso, e a única maneira de responder era louvando a Deus. Uma das coisas em que reconhecemos que o Senhor é aquele que vence nossas batalhas, uma maneira de reconhecer é louvando a Deus. Pense num momento importantíssimo do culto, quando você responde a Deus com louvores para a glória dele. As vitórias, irmãos, da nossa peregrinação, elas rendem graças ao Senhor, porque não é a nossa força, é a força do Senhor. Outra coisa que Moisés fez, e aí é bem interessante, porque Deus ordena que se escreva num rolo, e possivelmente é aqui que começa a escrita de Êxodo, onde o Senhor começa a registrar os eventos de Êxodo. Então, provavelmente a primeira edição de Êxodo começa aqui, quando ele começa a registrar os feitos, E o registro é pontual, é um registro da vitória de Deus em batalha. Isso foi importante, irmãos, porque
vocês sabem, mais do que eu, que os amalequitas voltarão a enfrentar Israel. Os amalequitas voltarão a enfrentar Israel. Então, esse conflito que sai Israel vitorioso agora, ele vai se repetir em outros momentos da história de Israel. Só que, porque o registro, quando isso acontecesse, eles teriam um documento que serviria de lembrança de que Deus prometeu destruí-los. Quando vocês enfrentarem os amalequitas, registre: eu dou a minha palavra, eu vou destruir todos eles. Em segundo lugar, irmãos, era um memorial para que o povo se lembrasse do que Deus havia feito por eles, para que quando eles fossem atacados, eles se lembrassem que do Senhor vem a salvação. A guerra em Israel não estava terminada. Viriam, vamos ver, se Deus nos der vida, a exposição do Pentateuco, né? Vamos ver que outras guerras serão travadas antes e durante a Terra Prometida. Mas, quando lembrassem daquilo que aconteceu em Refidim, eles creriam que Deus ajudaria eles. Por isso Moisés disse: o Senhor é minha bandeira. E esse é um resumo, irmãos, do que a luta com os amalequitas trouxe. Uma bandeira é um estandarte militar, um pedaço de tecido que estampa o símbolo militar e é içado num poste. Os soldados comumente sempre olham para o estandarte, estabelecem uma identidade entre a tropa, a lembrar de quem são. No campo de batalha também ajuda a marcar a postura, lhe dá coragem, enfim. Quando o estandarte ele é erguido, estiver balançando, sabem que a batalha não está perdida, porque o inimigo, quando derrota, ele humilha a bandeira. Agora, Moisés estava apontando, irmãos, para a fonte real de sua coragem e força. Não era simplesmente o cajado, mas era o próprio Deus. Este é o grito de guerra do exército de Deus: o Senhor é a minha bandeira. Então, irmãos, nessa vida as pessoas precisam de uma bandeira, algo para o qual possam olhar e buscar identidade e segurança, assim como um soldado olha para a sua bandeira. Só que as pessoas passam a vida inteira gastando tudo, correndo atrás de tudo, sem jamais encontrar um lugar de repouso. Qual é a sua bandeira? Qual o emblema da sua esperança? Quem é a garantia de sua vitória neste mundo? Quem lhe garante que você vai vencer os desafios desta vida? Onde está a sua esperança? Para onde você olha quando as dificuldades chegam, quando a guerra se levanta? Moisés tinha a melhor resposta. Ele disse: Ele é a minha bandeira. Mas nós temos uma resposta diferente, porque o profeta Isaías prometeu a vinda de que um dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Isaías 11:10. A promessa de Isaías, irmãos, se cumpriu em Cristo. Ele é a raiz de Jessé, o filho de Davi, é o filho de Deus. Então a Bíblia não está dizendo que Jesus tem uma bandeira. Isaías diz: Ele é a bandeira. É olhando para Ele que nós somos salvos. É olhando para a sua cruz, o madeiro que lhe erguia, que nós somos salvos.
Por isso que ele disse: importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. A bandeira foi erguida numa cruz para padecer por nossos pecados. Agora, nós temos um único olhar, o olhar para a bandeira crucificada e ressuscitada. Isso é uma lembrança, irmãos. Sempre que somos atacados, Cristo e sua cruz nos dão coragem para lutar. Sempre que o inimigo avançar contra o seu povo, para nos desviar do caminho, para destruir a nossa esperança, para fazer com que nossos corações se voltem para esta vida, lembremos e olhemos para a cruz. É a nossa esperança de que nós venceremos, porque Ele venceu. A minha vitória não é fruto da minha força, mas é do meu Cristo glorioso, que derrotou principados e potestades, como disse Paulo aos Colossenses. O diabo, sabendo disso, disse: vieste tu nos atormentar antes do tempo? O meu Cristo é vitorioso. Eu sou fraco, você é. Fracassamos nos nossos pecados, tropeçamos, porque nos falta oração, nos falta a humildade de reconhecer que nós precisamos do Senhor, falta ler mais as Escrituras, falta mais humildade, humilhação, por isso tropeçamos. Mas que bom que o Senhor levantou uma bandeira que me diz: você é vitorioso em Cristo. Então, finalizo. A verdadeira religião sempre sofrerá perseguições. Estamos em guerra. Nossos olhos por vezes não contemplam, mas nós estamos em guerra. É um conflito. Mas Cristo já derrotou o nosso inimigo. E só falta um para Ele derrotar. Quando Ele pensar que vai nos tragar, quando a morte pensar que nos tragou, ressuscitaremos como a primícia de Deus. Resta pouco tempo para isso. Resta pouco tempo. Resta. E não vejo a hora dessas guerras na nossa alma se findarem e o nosso Redentor ser a nossa bandeira para todo sempre. Amém. Ó Senhor, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos lembrar, nos exortar e nos alimentar com a Tua verdade, Senhor, a única que nos alimenta e nos enche de esperança. E não deixe, Senhor, que Satanás arrebate tantas verdades do nosso coração e ajuda-nos, Senhor, a viver confiante de que o Senhor é a nossa bandeira. Para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, louvemos ao Senhor neste momento com Romanos capítulo 11.